Certo, pessoal, feliz quinta-feira. Eu disse que apareceria hoje porque precisava conversar com Ian Carroll sobre o caso do Diddy. Ele foi meio que o primeiro que me fez mergulhar nesse buraco de coelho. Um dos vídeos dele, fico feliz em tê-lo de volta. Vamos discutir sobre os cães que não estão latindo nesse caso, que pra mim parece um pouco uma distração. E não estamos realmente chegando ao núcleo do que muito bem pode ser outro esquema de chantagem. Além disso, caso você tenha perdido, não tem como, porque está sendo coberto o tempo todo. Um ataque terrorista em Washington, D.C., e as pessoas já estão usando isso para tentar impor leis de discurso nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Por que as pessoas estão inventando tantas teorias da conspiração? Vamos tentar separar fato de ficção à medida que mais informações vão surgindo. Mais uma vez, estarei acompanhado de Ian Carroll. Então vamos direto ao assunto. Bem-vindo de volta! Candace será ótima. Ian Carroll, a propósito, vocês fizeram um ótimo trabalho me cobrindo. Obrigado. Meu público ama. Obrigado. Foi muito divertido. Sua equipe é incrível. Daqui a pouco ter que cobrir essa pulseira vermelha. Eu? Saber. Quer dizer, eu quase expus toda a sua oferta que opera adequadamente. Felizmente, a internet vai esquecer tudo isso. Temos esse novo ataque terrorista. Eu estava ligando. Você vestiu no programa? Tuitado. Acontecendo? Vamos nos aprofundar nisso. Mas eu primeiro... Deveríamos começar com o ataque terrorista em Washington, D.C. Você quer falar sobre o caso Diddy? Vamos falar primeiro sobre o caso Diddy, porque o ataque terrorista é recente e tem muita coisa que quero abordar, muitos clipes que quero mostrar sobre o caso Diddy. Sinceramente, quando você fez seu vídeo falando sobre Jonathan Oddi, eu fiquei muito atento a isso, porque já tinha lido o caso do Little Rod. Tudo o que o Little Rod disse até agora se confirmou. Little Rod, caso vocês não saibam, eu não estava acompanhando esse caso. Ele foi o produtor que inicialmente entrou com o processo contra o Diddy. Isso aconteceu depois do processo da Cassie, que praticamente sumiu da noite para o dia porque ela fez um acordo. E ele detalhou muito o que parecia ser uma operação de chantagem. Ele citou muitos nomes, falou sobre drogas como a cocaína rosa. E então o Ian faz esse vídeo em que ele volta no tempo e fala sobre um homem chamado Jonathan Oddi. Você pode atualizar meu público sobre quem é Jonathan Oddi? A maioria das pessoas lembra do vídeo. Foi em 2018. Ele foi o atirador do Trump Doral Hotel. E ele é um cara careca. E todo mundo já viu clipes dele ou fotos dele com aquela camisola de hospital estranha com um braço pra fora e o outro coberto. E ele entrou no Trump Hotel em Doral e disparou uma arma para o alto várias vezes, não contra ninguém. E então meio que tomou o saguão do hotel e pendurou uma enorme bandeira americana sobre ele. Muito parecido com um comportamento bizarro. E então entrou em um tiroteio com a polícia, levou um tiro, fugiu e se rendeu. E aconteceu que quando ele foi, sabe, preso e levado, apareceu esse vídeo na internet que era do exame médico dele ou algo assim. Mas é como um vídeo de 30 minutos que muitas pessoas viram na época, mas todo mundo meio que esqueceu. Porque ele era claramente louco, claramente insano. Ele estava fazendo alegações bizarras, como se fosse escravo sexual de Diddy e que Diddy o havia forçado a fazer sexo com sua namorada Cassie, e que ele havia contraído uma DST delas e depois o havia processado. E então ele também fala sobre o Boulé, Preto e os Illuminati. E os Illuminati jogando cartas. E ele está tentando alertar Trump. Aparentemente, tudo isso, toda essa situação, era ele tentando chamar a atenção do Trump para que pudesse salvar Trump dos Illuminati. O que é incrível. Nós temos alguns trechos desse vídeo em que esse homem, que parecia ter fugido de um hospício, dizia, entre muitas outras coisas, que estava ali para resgatar Trump. Eles iam tentar assassinar Trump. Ele disse que viu isso no baralho dos Illuminati, que ele era um escravo sexual e que estava tentando expor toda essa operação de drogas. Naquela época, ninguém sabia nada sobre Diddy, Cassie e todas essas coisas que estão vindo à tona agora. Skylar, qual trecho devemos passar primeiro? Acho que pode passar qualquer um desses trechos que você tem. Eles são todos bons, porque todas elas são boas. De Jonathan Oddi. Sim, claro. Vamos fazer uma montagem. Você conhece Sean Combs? Papai Pop? Sim, Pediri, seja lá como você o chame. Canção. Sim, vai em frente. Sim, ele faz parte do que é chamado de Bow. O Bow é um ramo dos Illuminati. Ok. São os negros. Eu fiz um acordo com Sean. Ok. E ele pertence a essa agenda. É por isso que ele é tão famoso. Eles fecham os contratos. São os advogados dele. Eu transei com a Cassie e basicamente o Sean ficava... Ele se masturbava e me dizia o que fazer com a Cassie. Tive cerca de 15 encontros e ouvi muitos negócios. Porque o que eles faziam era... O Sean fala muito ao telefone e na TV, com caixas de som e tal. E eu era tipo um escravo sexual.
A agenda do hip hop é uma agenda para movimentar drogas dentro dos Estados Unidos. Eles precisam de um informante da polícia. Eles movimentam todas as drogas. Ok, toda a droga em jatos particulares que não são inspecionados pela alfândega dentro dos Estados Unidos. Então, tudo o que ele dizia sobre o relacionamento entre Diddy e Cassie acabou sendo verificado e verdadeiro, e parecia insano naquela época. Ele também diz que Diddy é um membro dos Illuminati negros e que ele o ouvia ao telefone discutindo assuntos. E o mais importante é dizer que existe uma agenda hip hop e essencialmente esses caras, e enriquecê-los. Porque o que eles realmente estão fazendo, e em outras partes deste vídeo, em nome dos federais, é que eles estão transportando drogas por todos os Estados Unidos. Sim, que eles estão traficando. Ele insinua grandes quantidades de drogas, como, eu presumiria, tijolos e mais tijolos de drogas em seus jatos particulares. Isso me fez pensar, então comecei a pesquisar quais celebridades possuem jatos particulares e até onde esses jatos podem voar. E muitos deles realmente possuem jatos particulares. O jato particular do Jay-Z também é famoso ou notável porque tem um alcance muito longo, então pode voar internacionalmente e intercontinentalmente. E isso é interessante porque, quando você começa a pesquisar como os jatos particulares são tratados nos aeroportos e coisas assim, quero dizer, não sou especialista, nunca estive nesses jatos particulares. Mas existem muitas brechas disponíveis. E você definitivamente pode imaginar que seria uma maneira bem inteligente de fazer esse tipo de coisa. Certo? Sim, temos um grande histórico tanto do governo federal, quanto, você sabe, do crime organizado que atua na indústria da música traficando drogas. E eu realmente nunca entendi muito bem por que a fama dele durou tanto tempo, porque ele é tão rico, como ele faz todas essas coisas extravagantes. Sinceramente, eu nunca entendi muito bem isso. E é interessante porque quando duas coisas, na verdade três coisas que parecem tão absurdas, acabam sendo verdade após checagem dos fatos. Ele também mencionou isso. Nós não mostramos o trecho dele, mas ele menciona a cocaína rosa. Naquela época, ninguém sabia do que ele estava falando. De repente, o processo do Lil Rod está falando exatamente sobre essa mesma droga, que ele diz ser uma combinação de vários tipos de drogas, como MDMA e cocaína. E, novamente, tudo isso é supostamente. Mas ele diz que é basicamente isso. É isso que o Diddy está distribuindo nessas festas, que deixa as pessoas tão chapadas. E aí tem outra parte disso que a gente não mostrou, que ele disse naquela época em relação a salvar o Trump, que era... Ele diz que viu no baralho de cartas dos Illuminati que eles iam tentar assassinar o Trump de novo. Em que ano foi isso que Jonathan Oddi estava? Foi em 2018. E agora também podemos confirmar que ele realmente foi um escravo sexual da Cassie e do Diddy, porque ele está testemunhando nesse julgamento, o que é insano. Ah, desculpa. Cassie foi questionada sobre ele. Sim, Cassie testemunhou sobre ele, foi questionada e confirmou. Eu quero me posicionar tanto. Então, o que está acontecendo? Certo, Ian, como tudo o que ele diz, ele só sabia que Trump era o que é um baralho de cartas dos Illuminati. E você vai parar de chamar todo mundo de teórico da conspiração porque simplesmente não tem como. Simplesmente não tem como isso acontecer. A coisa que é... Realmente divertida sobre essa entrevista é que fica bem claro pelo jeito dele. Quando você ouve tudo algumas vezes, por causa do sotaque maluco dele, é difícil de entender. Mas fica claro que ele detalha coisas muito específicas sobre seus encontros com Diddy e Cassie, que ele claramente está se lembrando de eventos reais, especialmente agora que temos confirmação de que ele não é totalmente louco. Mas também há um elemento em que ele diz algumas vezes que também fez pesquisas online para meio que juntar as coisas. Porque algumas coisas ele fala sobre como ouviu ao telefone, ouviu enquanto estava lá, e outras coisas são mais do tipo, eu descobri isso ou eu juntei as peças. E então, há um elemento que eu acho muito divertido, meio teoria da conspiração, em que eu presumo que parte do que ele diz naquela entrevista são experiências reais que ele teve e parte é ele meio que juntando informações da internet, tipo pesquisa no estilo 4chan. E você não necessariamente sabe o que é o quê, mas estamos começando a perceber. Tipo, estamos começando a ter confirmações de algumas delas, e outras parecem mais plausíveis, e outras ainda são mais do tipo, não sei. Ele também diz casualmente na entrevista que o Tupac ainda está vivo e está em Cuba. Solta isso do nada. E essa tem sido uma grande teoria da conspiração, de que o Tupac ainda está vivo. Eu nunca pesquisei sobre essa, só quero deixar bem claro, mas porque estou voltando e estou pensando que é estranho que tudo o que esse homem disse, ou muito do que ele disse, tenha sido verificado. Verdadeiro. O que parece tão bizarro que outra afirmação muito bizarra que ele fez foi que Tupac é liberal em Cuba. Ele está, relaxando e dizendo isso só faz você pensar sobre... Todos os tipos de outras coisas. O que é realidade? Todos os tipos de coisas. É a realidade. Eu também. Bom, estamos falando do Black Bo John.
Você descreve, aliás, porque quando Você mencionou o Black Bowl, eu não tinha ideia do que era. eu não sei muito sobre isso. E eu acho que há muitas versões disso. Eu acho que isso é importante. É como se, sabe, as conspirações do Vaticano seguissem todos os tipos de direções diferentes. As conspirações judaicas seguem todos os tipos de direções. E o Black Bull, acho que a compreensão é que remonta, tipo, à nobreza negra e a uma das famílias reais. Acho que pode ter uma página na Wikipedia. Sim, tem. E então isso. Nos tempos modernos, há várias interpretações sobre isso, mas a teoria é que você vende o seu próprio povo. Então, o Black Bulé, pelo que entendo, são basicamente as pessoas negras que traem outros negros em nome, sabe, dos Illuminati ou dos caras que controlam o mundo. E o LeBron James realmente tem uma tatuagem enorme nas costas, com o brasão, tipo, o próprio símbolo do Black Bullet. Muito, muito literalmente. A imagem exata Ou é é no peito dele, eu acho. É, acho que é no peito dele. Acho que vi isso. no seu vídeo e é meio estranho. Então é interessante que ele esteja dizendo que é membro disso, especialmente agora que estamos descobrindo tanto sobre o que aconteceu nessas festas do Didi. E quero deixar claro aqui, a gente realmente não pode discutir o depoimento da Cassie porque eu tento manter esse programa apropriado para a família. E eu só não tenho uma... Única parte disso que seja. Isso mesmo, eu não posso ler nada desses depoimentos. Basta dizer que eles estavam envolvidos nas coisas mais degradantes e nojentas sexualmente que você pode imaginar. Ela deixou muito claro que estava sob efeito de drogas durante boa parte disso. Eu acredito completamente nisso, com base no que aprendemos com o Little Rod e com outras pessoas, incluindo esse cara Jonathan Oddie, que isso definitivamente era um dos componentes disso tudo. Mas é interessante que estamos falando sobre a ideia dessas pessoas traírem a comunidade negra em nome de outra pessoa, porque há alguns cães que não estão latindo, e isso me preocupa muito neste caso, porque eu li o processo do Little Rod e realmente esperava que os executivos da Universal fossem chamados para isso, pelo menos para depor na audiência. E também a pessoa mais importante que está faltando aqui é Christina Karan. Ok, Skyler, você pode puxar uma foto dessa Christina Karan? Você sabe de quem estou falando? Sim. Quer dizer, eu não sabia de quem você estava falando antes desse processo. Ah, não sabia? Não, eu realmente não era familiarizado com ela. Ok, então ela aparece bastante no processo e já teve gente que a mencionou Skylar. Eu não sei. Na verdade, a gente nem conseguiria mostrar isso. E, novamente, tudo isso é supostamente, mas ela era a Ghislaine Maxwell que estava sempre ao lado dele. Foi alegado por pessoas que dizem ter sido abusadas pelo Didi que ela supostamente colocava DIUs em mulheres. Pessoas que o acusaram de uma forma muito agressiva de estupro também a acusaram de ser a pessoa que fazia tudo isso acontecer. No processo do Little Rod, ele foi explícito ao dizer que ela era a fornecedora de todas as drogas. Ela simplesmente sumiu. Tipo, ela simplesmente... Por algum motivo, eles acharam que precisavam derrubar o Didi. Mas ficou muito claro no processo do Little Rod que o Didi era mantido chapado de propósito por causa dela. Porque ela estava instruindo as pessoas a mantê-lo drogado. Supostamente, com essa cocaína rosa. E ela sumiu. Tipo, eu não consegui encontrar nenhum rastro dessa mulher na internet. Como isso é possível? Que coincidência. Coincidência, executivos Universal Music, você leu processos. Sim, por favor. Não. Quero dizer, esses processos foram, de muitas maneiras, minha introdução a todas essas pessoas. Tipo, eu não sabia quem era Lucy Grange antes de ler esses processos. Eu não estava prestando atenção à cultura pop. Mas no momento em que você lê esses processos, fica imediatamente claro, e logicamente claro, que se o Didi está dando todas essas festas, a Universal Music Group está de alguma forma financeiramente envolvida. Mas o processo alega que eles estão diretamente envolvidos financeiramente. O processo alega que Luke Grange frequentemente comparecia a essas festas e provavelmente financiou algumas delas e teve reuniões secretas, ou supostamente teve reuniões secretas com Didi frequentemente no quarto dele. Sim, no quarto dele por uma hora ou mais. E então, tudo isso, tipo, suponhamos você sabe que Luke Grange e Universal Music Group sejam retirados do processo do Little Rod, o que foi muito estranho. Muito estranho. Muito. Porque Você poderia retirá-los de um processo de pessoas drogadas. Se você vai sair para o DDI, todos sabemos. Como você não pode? Quero dizer sério. Todos nós sabemos por quê. Lucine Grange tem sido uma figura muito poderosa por muito tempo. Começou com um nome totalmente diferente. Aliás, eu não. Foi você que me alertou sobre isso. Não confia em homens que mudam nome. Muito menos três vezes. Ok. Uma família que vai de Goldstein pra G e depois pra Grange não faz sentido pra mim. E você tem ele no topo da cadeia alimentar. Little Rod deixou bem claro que eles estavam permitindo que isso continuasse para chantagear certas pessoas e elas simplesmente desaparecerem. Faça-os desaparecer. e eu quero dizer, qual é a lógica aqui? É compreensível. A fitas. O pequeno Rod disse que não há nada além de fitas. Fitas de tudo.
E que Didi também estava gravando as pessoas que estavam vindo. Sim, sim. Então é compreensível que uma pessoa poderosa seja retirada do processo só porque pessoas poderosas podem ter seus nomes protegidos. Mas, neste caso, Lucien Grange seria uma testemunha estrela em qualquer aspecto. Mesmo que ele não fosse culpado, ele gostaria. Então eles não querem nenhum tipo de escrutínio. Eles não querem que ninguém olhe para Lucy e não querem que ninguém olhe para Christina. E no processo do Lil Rod, ele cita o cara que era responsável pelo sistema de computadores do Diddy. Ele cita o cara que era o técnico dele, responsável por todas as câmeras. E ninguém nunca mais falou sobre ele desde então. Ele simplesmente sumiu. Então, eu realmente quero, incentivar as pessoas, porque eu realmente vejo isso e quero ser cuidadoso aqui. Eu vejo isso como um julgamento de fachada. Sim. Porque a maioria das pessoas está apenas olhando para os nomes, olhando para a insanidade das histórias das coisas. E eu posso dizer isso. Tinha muita urina envolvida no que eles faziam. E é tão absurdo à primeira vista pensar que esses famosos de primeira linha estão envolvidos em tudo isso, que as pessoas não vão voltar e olhar para a origem desse processo. Elas não vão ler o que o Little Rod escreveu. É tudo o que eles querem Se concentra. sobre. Eles só querem que você se concentre nos nomes, mencionar Justin Bieber. Ele diz que não está envolvido, sabe? Ela está dizendo, essa pessoa, voltar ao começo e ler, porque vão perceber que se lerem o processo do pequeno Rod, lê-lo do começo ao fim. Ok? Porque tudo o que ele alegou até agora como alegação está sendo comprovado como verdade no tribunal. E as pessoas riram do processo dele quando ele foi publicado pela primeira vez. E eu pensei, aqui está Morgan, ele vai ser preso. Ah, não tem como evitar isso. Há muitas evidências em vídeo. O pequeno Rod tem essa evidência em vídeo, mas há alguns cães grandes que não estão latindo aqui. Isso. E eles são todos os... Dos mais importantes. Sim. E nós também fizemos. Não mencionamos Fahim Muhammad, que seria um cachorro bem interessante para ser colocado no banco dos réus, porque Fahim Muhammad foi uma das primeiras pessoas com quem nos conectamos. Um de nós fez um vídeo sobre ele. Você fez. Eu copiei você, certo? Então essa foi a primeira vez que gostei, pois começamos a interagir sobre o conteúdo. E essa toca do coelho começou a ficar bem profunda. E eu realmente, então. Bem, explique. Porque a maioria das pessoas pode não estar ciente. E Tamd fez. Ele é responsável pela segurança, é citado neste processo, e é citado neste processo como uma espécie de consertador, o cara que faz as coisas desaparecerem, o que já é bastante suspeito. E então, um dos meus seguidores comentou na minha seção de comentários que, ei, aquele cara era o chefe de segurança de Michael Jackson. Então eu comecei a investigar isso, e é absolutamente verdade. E quando você faz as contas, o chefe de segurança do Michael Jackson, Fahim Muhammad, também fez. Ele era da segurança. Ele se formou na faculdade, tipo, um ano antes do Michael Jackson morrer sob seus cuidados. Como chefe de segurança dele, era uma das 3 pessoas que estavam lá. O médico foi o segundo a chegar na cena e ele estava lá também. E ele se formou em administração e marketing, com especialização em imóveis, o que, para mim, não parece exatamente o perfil de chefe de segurança. E então outro pesquisador descobriu que ele possui um monte de terras através de sua empresa imobiliária, bem na fronteira com o México. E, na verdade, existe uma reportagem de televisão local mostrando ele, tipo, ele deu de presente para o filho dele 40 acres dessa terra quando o filho fez 13 anos. E há imagens de uma emissora de notícias local mostrando ele levando o repórter para conhecer a propriedade. E, tipo, eles ficam falando como vão lá o tempo todo e se divertem muito. E o muro da fronteira aparece bem ali na imagem da TV. E é surreal só de pensar, tipo, como, com licença, isso é durante a presidência do Biden. Isso é quando as pessoas estão pulando aquela fronteira feito loucas, quando está acontecendo de tudo naquela fronteira. Esse não é o tipo de terreno que você quer possuir como empresa de desenvolvimento imobiliário. E então, só para conectar os pontos, assim como quando ele mencionou um processo contra Little Rod como o solucionador para mostrar o quão extremo é o que ele está sendo acusado, é que essencialmente ele é o cara para quem você liga se atirar em alguém. Sim. Ele menciona essa cena no processo Little Rod, onde Diddy e seu filho supostamente atiram em um cara no banheiro. Little Rod está, enquanto esse cara está sangrando, limpando, tentando ajudar esse cara. Ele está muito perto ou logo do lado de fora do banheiro. Little Rod pode ter estado no banheiro. E ele sabe que, depois que Diddy e seu filho chegam e atiram nesse cara, ele está tentando fazer pressão no ferimento. E eles sabem que você tem que ligar para esse cara e ele vai chamar a pessoa certa do LAPD para ir até lá e eles vão contar uma mentira. E ele diz que no dia seguinte a imprensa publicou uma matéria dizendo que houve um tiroteio de carro em movimento. E ele fica tipo, não foi isso que aconteceu. E isso me fez realmente pensar no livro Caos, que tantas pessoas no meu podcast ouviram e assistiram. Quero dizer, eu ouvi! E ele descreve um LAPD corrupto, com agentes federais envolvidos e que sabem como fazer certas coisas desaparecerem. E sabemos que isso é verdade com base nos assassinatos de Charles Manson. Então isso me deixa super desconfortável. Por que esse homem não está sendo responsabilizado?
Por que esse indivíduo não está sendo chamado para depor e responder perguntas sobre tudo isso? Quero dizer, tem tanta coisa errada nessa história. Quero dizer, se você ao menos. Então vamos considerar a ideia de que a grande mídia está retratando a operação do Diddy apenas como um monte de sexo depravado. O chefe de segurança dessa operação é o primeiro cara com quem você deveria estar conversando. Porque o chefe de segurança do círculo sexual depravado do Diddy vai saber de tudo o que aconteceu. Ele vai saber onde as pessoas estavam, como entraram, por onde saíram, tudo isso. E o fato de que ninguém mencionou Muhammad até agora, e talvez o chamem, mas eu ainda não ouvi o nome dele em relação a esse julgamento. Então não daria para criar um cenário melhor para um julgamento espetáculo feito para ser sensacionalista, louco, selvagem e escandaloso em todos os sentidos errados. E todos esses sentidos errados esconderam o que realmente estava acontecendo. Porque isso ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo. Quero saber sua opinião sobre a Cassie, porque é um caso interessante e ela é, sem dúvida, uma vítima de violência doméstica. Mas aí tem pessoas testemunhando sobre como ela estava envolvida, é uma questão complicada de analisar, sabe? Uhum. Você vê a Cassie aqui como a vencedora e a vítima dessa situação? Ou acha que ela é alguém que está se safando depois de ter feito muita coisa? Antes de fazermos isso, quero passar para alguns dos nossos patrocinadores. Primeiramente, Brickhouse Nutrition. Isso não acontece com frequência, então você vai querer aproveitar essa oportunidade. A promoção de Memorial Day da Brickhouse Nutrition está oficialmente no ar. Por tempo limitado, você pode economizar 25% em tudo usando o meu código memorial 25. Colágeno, creatina e qualquer outro produto formulado por médicos, todos com 25% de desconto. A promoção inclui o nosso produto favorito deles, o Field of Greens, que é uma bebida super fruta e vegetal que literalmente promete que seu médico vai notar sua saúde melhorada, ou você recebe todo o seu dinheiro de volta. Todas as frutas e vegetais foram selecionados por médicos para um benefício específico à saúde. Field of Greens é perfeito para a saúde do coração, pulmões, rins, metabolismo e até para manter um peso saudável. Basta uma bebida por dia. Comece um verão saudável e economize muito ao mesmo tempo. Então acesse brickhousenutrition.com, use o código memorial 25 para 25% de desconto e não espere, a promoção dura apenas alguns dias. Mais uma vez, brickhousenutrition.com, código memorial 25, brickhousenutrition.com. Também quero lembrar vocês sobre a Pure Talk, porque e se eu dissesse que você pode cortar sua conta de celular pela metade e ainda apoiar uma empresa americana que compartilha dos seus valores? Valores como apoiar nossos veteranos e criar empregos nos Estados Unidos. E se eu dissesse que você não precisa abrir mão da cobertura para isso, porque você estará na rede 5G mais confiável da América? Estou falando da única operadora de telefonia móvel que eu recomendo, a Pure Talk, uma empresa liderada por veteranos e que investe em uma equipe de atendimento ao cliente nos Estados Unidos para que você tenha o melhor suporte possível. Cliente Verizon, AT&T ou T-Mobile, junte-se às centenas de milhares que cortaram a conta de celular pela metade. A família média economiza mais de $1.000 por ano com a Pure Talk. Mudar. Você pode fazer isso em apenas 10 minutos se acessar puretalk.com. Owens, com planos a partir de apenas $25 por mês. Quero dizer, o que você está esperando? Acesse puretalk.com Owens e faça a mudança para a Pure Talk Wireless, feita por americanos e para americanos. Ok, então, Cassie, isso é complicado. Eu realmente não sei como me sinto em relação a isso. É muita coisa. Acho que, antes de tudo, não há dúvida de que ela é uma vítima. Nós vimos essa mulher ser agredida em vídeo. Ela estava definitivamente em um relacionamento com violência doméstica. Ou melhor, um relacionamento com violência doméstica. E isso traz muitas consequências, como você sabe, angústia, dor. Você quer voltar para a pessoa, acha que ela pode te proteger. E também quero deixar claro que ela conheceu o Diddy quando tinha 19 anos, o que é muito diferente do caso Harvey. Eu continuo enfatizando para as pessoas, essas mulheres tinham entre 27 e 30 anos. Elas sabiam o que estavam fazendo. O cérebro da Cassie ainda não estava desenvolvido. Ela vê o Diddy entrando. Ele tem tanto poder, dinheiro. As mulheres se sentem atraídas por isso e pensam que ele pode cuidar dela, e ele meio que a coloca nesse cenário. Mas é difícil saber, como Jonathan White diz e outras pessoas também disseram, que ela esteve envolvida em alguns dos abusos que estavam acontecendo com outras pessoas. Então é interessante considerar a Cassie nesse contexto, onde o que ela fez foi definitivamente heróico ao expor tudo e ao se posicionar. Mas será que você a absolve completamente de tudo o que ela fez e pensa, tipo, sabe de uma coisa? Ela realmente estava em uma situação muito ruim e ficou nesse relacionamento por 10 anos, aliás. Então não foi como se tivesse sido um relacionamento curto. Foram 10 longos anos disso. É uma boa pergunta. Acho que eu a absolvo da culpa especificamente por causa do que está escrito no processo dela. No sentido de que, quando você tem 19 anos e, pelo que me lembro do processo, ela na verdade demorou um tempo para ser envolvida por ele. Ela não ficou imediatamente tipo, ah, meu Deus, Diddy, eu vou gostar. Mas na verdade não foi assim.
Ele foi conquistando ela ao longo de um ano e, eventualmente, foi com drogas que ele conseguiu se aproximar dela. Ele meio que a drogou uma noite, depois a levou para sair, e assim foi se infiltrando na vida dela. É assim que foi retratado. E isso é, nas palavras dela, obviamente, tentando se mostrar da melhor forma possível, provavelmente. Mas quando você tem 19 anos e estão envolvidas drogas que são muito rapidamente, muito viciantes, e há abusos físicos muito graves desde essa idade, e os tipos de abuso de que estamos falando acontecem quando você tenta sair, quando tenta contrariá-lo de alguma forma, as formas como as pessoas descrevem o abuso do Didi a partir dessa idade, isso faz algo com o seu cérebro que eu não a culpo de forma alguma por sua completa. Porque, tipo, sejamos realistas, o Didi é um cara maior que poderia espancá-la até deixá-la sem sentido, como já vimos acontecer. Absolutamente. E então, se ela for cúmplice de qualquer um desses crimes enquanto estiver com ele, esse é o crime de Didi. Certo. E temos evidências mais do que suficientes para ver que a culpa é do Didi e o crime é dele. Então, quando você completa tudo isso com a coragem dela de abrir o caso, de se levantar, falar e entrar com o processo que deu início a todos esses processos, ela foi quem abriu as comportas aqui. Isso é incrivelmente corajoso. E isso é algo que todas as mulheres que vieram antes dela, todos os homens que vieram antes dela, todas as escravas sexuais que vieram antes dela, não fizeram, certo? E por isso estou inclinado a pensar em Cassie como uma espécie de heroína nessa situação. Ela fez resolver, ela se acomodou. Acho que ela se acomodou e depois lançou a fita. De alguma forma, ele conseguiu tirar a fita, o que eu acho que foi muito corajoso. Eu concordo com você. Acho que a única parte com a qual tenho dificuldade é isso. E isso é filosófico novamente, então não estou fazendo nenhum julgamento. Mas quando a vítima então vitimiza, pense naquela pessoa que ela vitimizou e eles dizem: "Não, eu me lembro claramente da Cassie me ameaçando porque isso veio à tona." E eles compartilharam mensagens de texto ao longo deste processo, mostrando ela ameaçando pessoas e dizendo: "Eu vou fazer isso com você", ou algo assim. Obviamente com ela mesma se sentindo ameaçada, como descreveu, porque sentia que, bem, a pessoa poderia divulgar um vídeo dela nesse freak-off. E eu fico pensando, ok, mas e essa pessoa? Se a experiência dela for, na verdade, não, a Cassie me vitimizou, isso fica tão confuso, mas acho que você realmente precisa voltar ao começo e pensar, sabe, ela tinha 19 anos. Ela foi dopada. Com drogas. Ela estava misture com álcool. E sim, ela estava preparada, no meu ponto de vista. Obviamente, nada do que foi feito foi ilegal. Se ela tinha 19 anos. Mas o nosso entendimento é que as mulheres, seu cérebro não está desenvolvido. É ilegal. Exatamente. Sim. E bombardeio. carros é ilegal. Não, 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 não. Quero dizer que assim como ele namorava, o relacionamento deles não era assim. Sim. Ilegal em termos de idade. Mas E um tanto consensual. E um tanto consensual. É isso que eu quero dizer. Mas ela ainda tinha 19 anos e seu cérebro não estava desenvolvido. Então, tem sido complicado e você vê pessoas fazendo muitos comentários, mas a realidade é que não estaríamos onde estamos hoje se não fosse pelo primeiro passo de Cassie em retirar o processo para o público ver. E então talvez isso tenha dado ao Robbie um pouco de coragem, aí ele retirou o processo dele e meio que abriu as comportas para tudo. também só. Eu tendo a me solidarizar com pessoas de todos os tipos, de todos os caminhos da vida, porque acho isso realmente importante. Isso vem de ter sido criado por professores. E pensar como um professor muitas vezes é assim. Você precisa entender de onde as pessoas vêm. E quando se trata do Didi, é tipo assim. Tipo, você pode fazer isso um pouco, mas é muito mais fácil entender de onde a Cassie está vindo. E certamente ela cometeu crimes e certamente ela não é. As mãos dela não estão limpas. Mas você tem que considerar cada pessoa pelo valor da sua vida, pelos crimes que cometeu e pela sua história. E, em geral, eu acho que a dor da Cassie e depois a ajuda no final da situação, acho que, na minha cabeça, isso pesa mais do que o que ela fez de errado. Eu concordo com você. Sim, eu estava pensando nisso. Acho que o que ela fez foi realmente um ato de bravura. E é mesmo. Toda a situação é obviamente trágica. Você está falando sobre empatia, você está falando sobre simpatia. Provavelmente deveríamos falar agora sobre muitas coisas que aconteceram nas últimas 24 horas, e algumas delas eram previsíveis demais. Acho que vou começar dizendo que tenho sangue nas mãos novamente. Sim, é incrível Nós dois. fazer. Tive muito sangue nas mãos ao longo da minha carreira e quero apenas chamar a atenção da esquerda e da direita por se envolverem nisso. Acho que é tão cafona que chega a ser exagerado. Ninguém mais acredita nisso. Tentando marcar pontos políticos. Algo acontece. Lembro que minha primeira vez foi bem ruim. Foi um tiroteio numa mesquita Nova Zelândia. Sangue em mãos. Pensava, nunca estive em Nova Zelândia. Não falo mesquitas muçulmanos. O que eu fiz? E acaba ficando assim. Eles dizem, bem, você está mencionando um manifesto. O que eu tenho a ver com a Nova Zelândia e tiroteios em mesquitas? Ninguém sabe, mas acaba ficando assim. E eu realmente quero falar sobre manifestos, pois os considero extremamente suspeitos. Agora sim.
Eles estão sempre prontos para serem encontrados imediatamente e dizem exatamente o que precisam dizer para que as pessoas persigam certas pessoas. Mas, de qualquer forma, isso é obviamente a noite passada. Uma tragédia terrível acontece. Você tem 2 diplomatas israelenses que são mortos a tiros em DC uma pessoa. Ainda não temos imagens do tiroteio, mas sabemos que uma pessoa entrou no local, que era um museu, correto? Acho que era um museu onde esse evento estava sendo realizado. E o evento era algo como: uma citação do organizador do evento dizia algo como: este era um evento para construir pontes para a paz no Oriente Médio. Para, você sabe, construir pontes entre as diferentes nações do Oriente Médio. Então, definitivamente era um evento de estilo progressista. Com certeza não era um evento no estilo do Bibi. E então, esse indivíduo grita: Palestina livre! E claro, agora a internet está acusando todo mundo que já disse a coisa certa sobre o que está acontecendo em Gaza de ter sangue nas mãos, porque fomos humanos com aquele U. E também confundindo isso com antissemitismo. É tipo, talvez ele fosse antissemita, talvez ele os tenha matado só porque eram judeus. Mas todas as evidências que estou vendo indicam que foi político e confundir o fato de serem judeus com o fato de ele estar dizendo Palestina livre e você ser israelense ter a ver com o governo de Israel. Essas coisas não são a mesma coisa. É uma loucura. Não é a mesma coisa. É uma loucura. E para mim, isso também é extremamente desesperado. Acho que não há outra maneira de olhar para tudo o que aconteceu senão reconhecer que os sionistas perderam o argumento moral, perderam o terreno moral, se é que algum dia tiveram. Muitos americanos já perceberam isso, especialmente os jovens estão despertos para esse tipo de tática, e eles simplesmente fizeram demais, rápido demais. Tentando cancelar muita gente, tentando chamar todo mundo literalmente de Hitler. Eventualmente, as pessoas percebem, ok, nem todo mundo que discorda de você pode ser Adolf Hitler. E as pessoas sobreviveram a esses cancelamentos. Tucker Carlson, eu mesmo, agora estão usando essa estratégia de dizer que todos nós somos financiados pelo Qatar. Simplesmente parece bagunçado e inautêntico. E as plataformas deles estão morrendo. Eles estão reenviando bots para tentar fingir que são populares. Eu realmente não sei o que está acontecendo, mas quero dizer que acho que foi Jordan Peterson quem disse corretamente que quando você chega a um estado em que começa a perseguir os comediantes, certo, então você sabe que está existindo sob as coisas. Você está prestes a chegar lá. Muito autoritário. Eles saíram atrás de Joe Rogan, certo? Eles foram atrás de Dave Smith. Grande momento. Grande momento. Certo. Agora eles estão atrás de Tel Valg. Eles foram atrás de Tim Dillon. E eu quero mostrar a vocês o que Tel Von postou. E isso foi ontem. E agora ele legalmente tem sangue nas mãos em seu feed do Twitter. Ele compartilhou, viralizou completamente. E agora eles estão diagnosticando Tel Von como doente mental porque ele compartilhava esse sentimento. Vamos reproduzir esse clipe na íntegra. Sabe, eu queria dizer uma coisa. Tem algo que está meio que no meu coração, então sinto que devo falar sobre isso. Existe sim. Sabe, já trouxemos pessoas ao podcast no passado para falar sobre isso, e há um conflito acontecendo no Oriente Médio. As pessoas sabem disso entre Israel e Palestina e algumas áreas por lá, a região de Gaza, sobre a qual falam. E eu só acho que parece pra mim, eu não sei se é só que parece pra mim que está acontecendo um genocídio enquanto estamos vivos aqui, bem diante das nossas vidas. E eu não, às vezes sinto que deveria dizer algo. Eu não sou geólogo, geógrafo ou nada do tipo, sabe? Então eu não sei muita coisa Algumas coisas eu sei, sim, tipo, eu sei o básico sobre os problemas de lá, mas pra mim é só como eu sinto que você vê todas essas fotos de pessoas, só crianças, mulheres, pessoas, partes de corpos, só pessoas tentando juntar seus filhos de novo. E eu simplesmente não consigo acreditar que estamos assistindo a isso e que não se fala mais sobre isso. Então não estou dizendo que mais alguém precisa dizer alguma coisa, mas acho que estou apenas... Isso eu não digo mais nada sobre isso. Então eu quero poder falar sobre isso. Acho que estamos assistindo a uma das coisas mais doentias que já aconteceram. E peço desculpas se não falei nada sobre isso. Tentei falar sobre isso e aprender sobre isso, mas não sei. Ou talvez eu só queria dizer alguma coisa. Eu nem sei o que fazer, sabe? E é uma loucura. Porque o nosso país também é cúmplice nisso. Sabe? Você está envolvido nisso e já faz muito tempo.
E isso é meio interessante, porque aí você percebe, bem, eu sou só sim, sou um cidadão deste país, mas sou só. O que queremos às vezes não importa, sabe? E você só tem que ser um membro de um lugar e o seu governo está tomando outras decisões. Então, eu não sei se eu disse isso corretamente ou nem sei exatamente o que eu disse, mas eu só. Isso tem me deixado realmente mal. E eu sinto que eu só precisava dizer algo que eu penso. Você não precisa pensar que não estou pedindo para você fazer nada, mas eu preciso dizer isso. Então não vou ficar sentado. Sabe, existe aquela paz interior que fica tipo, por que você? Você não pode dizer nada? Sabe, tem gente que não consegue nem falar, mas você consegue dizer alguma coisa, sabe? E foi assim que eu simplesmente tive que falar de qualquer jeito. Sim. Então, apenas orando por essas pessoas e pela dor que tudo isso vai causar. O que eu basicamente quero dizer sobre este trecho, esta passagem, é que ele realmente te faz querer chorar profundamente, porque foi expressado de uma forma tão incrivelmente sincera e genuína que toca a alma de quem ouve ou lê. Simplesmente claramente genuíno. Faz tempo que não aparece um vídeo tão genuíno na internet. Eu sinto que Sim, e eu consigo me identificar com ele porque senti essa pressão no ano passado, quando meio que pensei. Eu tenho uma plataforma enorme. Há pessoas que não podem dizer nada. Eu estava assistindo antes de limparem o X de alguma forma. Todo dia eu via essas crianças sendo explodidas. Eu via pessoas passando fome. E eu me lembro distintamente do que foi que me fez sentir que eu precisava dizer algo. E foi o som de uma mãe gritando depois que a filha dela foi morta. E eu me lembro dela segurando o corpo sem vida nos escombros. E eu tive que dizer alguma coisa. E isso me custou, na verdade, em retrospecto, literalmente nada. Mas na época parecia que isso me custava tudo, e eu percebi que não me custou nada. Porque quando você faz a coisa certa, quando você se abre para Deus e reconhece que todas essas coisas que você acha que importam não são nada, existe uma fonte eterna que vai cuidar de você quando você diz a coisa certa. Foi isso que eu senti. E eu queria chorar quando, especialmente. Ele é tão genuíno. Ele diz: não sou geólogo nem geógrafo, sabe? Ele diz: sou um cara que tem uma plataforma e não consigo mais olhar para essas imagens. A reação a isso em X. você é doente mental, você é doente mental, você é mau. E tudo isso é xingamento. São tudo apenas nomes, certo? É como se não houvesse discussão real. Não há nada além de xingamentos. Você é mau. Theo, Temos aquele tweet que alguém respondeu a ele. Vou ler só o começo porque é muito longo. Mas uma pergunta sincera para você. Theo Von, você foi formalmente diagnosticado com doença mental grave. Você realmente deveria fazer um check-up agora mesmo. Deixe de lado o fato de que você viajou para o Catar e levou uma grande quantia em dinheiro. Mas eles devem estar realmente desesperados para escolher você. O que, em nome da gloriosa F, um geólogo saberia sobre o conflito? E aí, basicamente, só dizem: você é um idiota. É esse tipo de coisa em que eles simplesmente o rebaixam e dizem: você não sabe de nada. Você é um idiota. Essas são as pessoas com quem supostamente deveríamos nos alinhar nesse conflito, que falam desse jeito, tipo, que bela forma de conquistar alguém para o seu lado. Todos nós assistimos ao clipe de Obalg e sentimos que ele estava lutando contra isso internamente. E o que recebemos em resposta é, a propósito, que ele é doente mental. Certo? Adicione à pilha. Candace é uma. O que é? Cluster B é psicopata. sim. E Theo Von é doente mental e Joe Rogan precisa de uma intervenção, segundo Sam Harris. Mas esses caras entenderam tudo. Sim, não. Eles não parecem entender como a internet funciona e como os jovens também funcionam. É como se eu sinto que cada vez mais jovens estão chegando ao ponto de não gostar de Israel. Como quando seu filho gosta de uma música que você não quer que ele ouça e você começa a dizer pra ele não ouvir. E então seu filho simplesmente diz: não, para com isso, mãe. Você fica tipo: o quê? Por que você está explicando? Tipo, por que você está dizendo isso desse jeito? Por que você está chamando-os de nomes? Por que você está indo atrás de cada pessoa que as pessoas gostam? É só um anúncio. Ataques de hominídeos. Exatamente. E é tão desonesto. E a maneira como eles tentam interpretar isso. E você acha que a resposta é isso agora, sabendo o que sabemos sobre expressar isso e como eles tentam arruinar sua vida? Podemos até falar da Miss Rachel, de quem eles exigiram um. E eles. Estou falando explicitamente desses grupos pró-sionistas que exigiram que o Departamento de Justiça a investigasse por receber dinheiro do Catar. A nova opinião é que se você tem um problema em ver uma criança explodida, se você tem um problema com crianças morrendo de fome porque Israel não está permitindo que ajuda chegue àquele território, se você tem um problema de 7 dias. 7. 7 dias sem problemas com as imagens de uma mulher gritando, chorando enquanto segura seu filho. Se você tem um problema com dezenas de milhares de inocentes assassinados. E a propósito, da última vez que fizemos a verificação numérica, porque eles não dizem mais nada, tem que ser assim.
Na minha opinião, devemos estar perto dos 6 dígitos agora. Ok, pois há muito tempo esse número era de 50 mil. Mas se você tiver problemas com a quantidade de mortes e a destruição que está acontecendo, você está sendo financiado pelo Qatar. Eles estão até distribuindo nomes. Eles o chamam de Tucker Carlson. E é isso que eu quero ser. Se é isso que fazemos, todos nós receberemos apelidos do Qatar por termos uma resposta básica, humana, à tragédia. Eu quero ser Catandes. Katniss Owens. Você não quer ser Cotardes. Catardes. Não. Eles são retardados. Eles são culpando todo mundo por isso. Mas eu quero ser Catandes. E você é Ian Catarral. Eu vou, Vou ficar no Qatar. Eu já estou. Sério. então. Mas esse é o argumento deles. Você é financiado pelo Qatar. Dave Smith, mesma coisa. Você é financiado pelo Qatar. Sem provas, só mentiras. E é como se você quer que as pessoas venham para o seu lado, você tem que parar de ser mentiroso. É sempre assim. Você está errado. Você é doente mental. Nunca é. Quais são as ações de Israel? O que Israel está fazendo que pode levar alguém a criticá-los? E é a mesma coisa que estou falando sobre aquele atirador. De novo, é como mais uma vez uma tragédia horrível. Mas ele é antissemita? Ou se Israel não estivesse bombardeando crianças todos os dias e todo esse conflito não estivesse acontecendo dessa forma agora, você acha que ele ainda teria feito isso porque odeia judeus? Ou é por causa do que estamos vendo na TV que ele se radicalizou? Certo. E quanto ao cara que se autoimolou que estava na Marinha e disse que havia um monte de coisas acontecendo, que a intenção era ser um genocídio, e o nome dele era Aaron, e eu estou esquecendo o sobrenome dele. Me perdoe, mas ele ateou fogo em si mesmo. Imolou-se porque disse que estava tentando chamar atenção. Isso foi bem no começo, antes das pessoas realmente perceberem o que eu agora chamo de holocausto do que está acontecendo em Gaza. É claramente um holocausto. E você acha que o que ele queria era só... bem, ele era... Sabe, dizem que ele era mentalmente doente porque ateou fogo em si mesmo. E as pessoas estão tendo uma reação. Nunca justifica a violência. O que aconteceu é uma tragédia. Você nunca deveria pensar que a sua solução para isso deve ser: bem, vou tirar a vida de outros inocentes porque estou chateado com o que está acontecendo. Isso está simplesmente errado. Mas você fingir que pessoas que estão tendo uma resposta humana normal ao que está acontecendo, ou tentar agora censurar discursos e criminalizar pessoas que dizem Palestina livre ou que falam sobre Gaza, agora todos vocês têm sangue nas mãos. Não, 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 não. Ibn Netanyahu tem sangue nas suas mãos. E isso só ressalta o quanto vocês valorizam pouco a vida palestina, que são necessárias 2 mortes de cidadãos israelenses para que vocês tenham essa reação, enquanto basicamente nos punem e pedem para que sejamos cancelados e banidos, todas essas coisas. Nós, por termos uma resposta humana diante de dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes sendo massacradas em um território ao lado de Israel, ou parte de Israel, na verdade, em um estado de apartheid, sabe, como quiser chamar. Então, sim, é realmente decepcionante ver isso acontecer repetidas vezes. Agora, algumas pessoas... Isso é realmente educativo. Se você quer aprender como a propaganda funciona, como a Hasbara funciona, como o controle mental funciona, tudo o que você precisa fazer é estudar o conflito entre Israel e Palestina. Porque Israel tem travado uma guerra de informação contra o povo americano o tempo todo e ainda faz isso hoje. E eles são. Todos os dias você pode fazer login e observar as táticas deles e ver como eles tentam fazer isso. E isso não funciona de verdade. Mas se você estudar isso, poderá ver isso em outros âmbitos também. Porque essa é a única arma que eles têm quando essa é a realidade de quantas crianças estão sendo mortas deste lado em comparação ao outro. Certo. E é engraçado você ter mencionado que eles estavam travando uma guerra de informação, porque mostramos no programa muitas vezes o clipe do eventual primeiro-ministro de Israel. Quando a Wikipédia começou a falar sobre como eles empregaram toda uma equipe para escrever, sabe? E eles também tinham a mesma coisa para X. Eles têm todos esses soldados da IDF escrevendo respostas e controlando as contas dos corpos. Essa filmagem existe. Nada disso é uma teoria da conspiração. Você pode conferir isso nos meus episódios anteriores, onde eu mostrei, mas eu também te mandei uma mensagem. Eles fizeram esse artigo desaparecer, o que foi estranho. Temos que entrar na sua pulseira cabala. Sim, coisa do 4chan. A coisa do 4chan, sim. Quão estranho foi isso? Eu enviei para você. Então, a Reuters publicou um artigo notório no fórum de discussão da internet. O 4chan foi hackeado. A postagem afirma. E eles alegavam que, basicamente, Israel foi revelado como o maior contribuinte desde 2014 no 4chan, com 221 milhões de postagens no 4chan em um grande vazamento de dados. E então a Reuters fez o artigo desaparecer. Nunca vi isso acontecer. Normalmente há uma correção, algo assim. A Reuters fez esse artigo desaparecer completamente. Isso foi muito recente. E o 4chan entrou em pauta por causa disso. Porque aparentemente havia um tópico que foi iniciado sobre você usar essa pulseira de cabala.
Então vamos mostrar o Ian no meu programa, algumas semanas atrás, usando uma pulseira de cabala. E de repente isso causou um alvoroço. Então, você gostaria de explicar se você é ou não um agente da Mossad ou um cabalista? Tanto faz. A questão É que eu tive que dar uma pausa no programa para voar de volta e conversar com meus superiores por um tempo. Porque a pulseira, obviamente, era muito chamativa. Não, minha namorada me deu. Eu expliquei isso no X. Eu estava sob a impressão, porque eu sabia um pouco sobre as pulseiras de cabala. Eu achava que era um cordão vermelho. Eu pensei que as pessoas ficaram mais assustadas com o Tucker quando ele usou um cordão vermelho. Cordão? Ah, ela só disse tipo, sabe, tenha sua opinião sobre o Tucker Carlson. Faça o que quiser. O que quer que você queira. Então, quando eu ganhei essa pulseira vermelha, pensei, isso parece muito com aquelas pulseiras de cordão vermelho da cabala. Mas olha quem está escrevendo isso. Como o senhor ninguém. Exatamente. Conta aleatória. Vá em frente. bom, e a questão é que, independentemente das pulseiras que as pessoas usam, é como se esse fosse seu padrão de evidência, cara. Como posso confiar em qualquer coisa que você esteja inventando? Porque eu conheço minha própria história e sei, tipo, eu sei o que está acontecendo na minha vida. Então, se esse é o padrão de evidência, é cara, talvez o Red Shoe Club seja real. Talvez eles estejam mandando sinais e fazendo gestos com as mãos e tal. Mas eu fico pensando, dá pra confiar nisso toda vez? Porque pra mim, isso vira uma coisa enorme na internet. O que foi meio louco. É uau, pessoal, acalmem-se, acalmem-se. Foi mais Em X. Era tudo. Mas tá tudo no X. E eu sei que eles estão executando toneladas de fazendas de bots no X. Eu nunca levo isso a sério. Está vindo de X e estou sendo marcado em X. E então o 4 Chan e eu soubemos do desaparecimento deste artigo do 4 Chan. Achei muito estranho. Obviamente, houve pessoas que acreditaram e começaram a interpretar isso, mas eu quero dizer o seguinte: eu já passei por tantos desses escândalos e por isso fiquei realmente com pena de você. A gente costumava literalmente ter minha produtora. Não importava o que eu vestisse, ela dizia: "Que símbolo é esse?" E eu ficava tipo: "Como assim? Eu comprei isso na Zara." E ela: "Ok, mas é melhor a gente pesquisar para ter certeza de que não significa alguma coisa. Porque algumas vezes, antes de mais nada, quando eu acho que faço isso." Ai, meu Deus. Então tinha uma foto. Não. E eu não sabia que fosse o que fosse. Não. Eu reprimo minhas mãos, sim. Não sabe o que fazer. Talladega Nights deixou isso bem claro. Não sabe o que fazer e quando acho que faço isso. E aí tinha uma imagem minha no meio de um pensamento que eles então disseram: Candace está no Illuminati. Eu fico tipo, o quê? Eu estava literalmente, como você pode ver, me preparando para meu show e eles tiraram uma foto minha. E eu sempre faço isso. É um mau hábito e talvez eu devesse parar de fazê-lo. Quando penso agora, meio que tento fazer isso, ou era tátil. Ajudar a pensar. Há estudos que mostram que usar as mãos ajuda. Faço. e eu pensei, ok, o que que eu estava pensando? O que que eu estava pensando? E então eu fui para Nova York durante a Covid e quis me gabar do fato de ter conseguido driblar as restrições da Covid deles. Eu não me vacinei e consegui arranjar uma fatia de pizza para mim. Cometi o erro de postar a caixa de pizza dentro de um carro. E de repente eu estava no centro do Pizzagate. E eles ficaram tipo, por que ela postaria isso? E mesmo que ela não seja, blá blá blá, então ela deveria ser mais responsável com a sua plataforma. E o que eu aprendi a, antes de tudo, valorizar, porque não é como se nós estivéssemos. Não quero dizer, mas meu Deus, vocês são tão loucos. Vocês estão tempo demais na internet. A questão é que eles não percebem que algumas pessoas realmente são inexperientes. O que quero dizer é que elas são novas nisso. Eles não conhecem todos os gestos com as mãos, todos os sinais, todas as teorias da conspiração. E eu me vi sentindo como se estivesse me afogando. Quanto maior minha plataforma cresceu muito rápido, meio que como a sua. De repente você está fazendo vídeos e então. E cada vez mais pessoas estão assistindo. Elas acham que você sabe de tudo isso e, na verdade, você não consegue acompanhar tudo. E você pega essa pulseira do pai da sua namorada e ele fica tipo: estou de olho em você. Eles são católicos irlandeses, aliás. Eles viajaram pra Grécia e, quando ela era mais nova, ela chegou a comprar um desses tipos de pulseira na Grécia. Porque é uma pulseira de olho grego na Grécia, eu acredito. Ela não sabe disso. Mas para ela é só uma coisa fofa. E o pai dela, quando viaja, compra-os para ela, mas são católicos irlandeses. E então ele faz uma piada meio estranha de pai sobre isso. Mas eu fico tipo, tanto faz, mano. Legal. Claro que sim. Pulseira. Sim. É simplesmente interessante. Cara da internet. Pessoal, acalmem-se. Porque se você acha que o show de Candace Owens está sendo comandado pela Cabala, se você acha que os judeus querem que você fale sobre o fato de que Emmanuel Macron foi preparado dessa maneira, certo? Se você acha que as coisas sobre as quais eu falo no meu programa, como o meu podcast, de várias horas sobre os dançarinos israelenses e sobre Jeffrey Epstein e sobre, você sabe, a máfia israelense, se você acha que é sobre isso que eles querem que falemos, então estou realmente preocupado. Sim. Sobre o que não devemos falar. Sim.
Mas quando falamos sobre essas guerras de informação, você também precisa estar ciente de quando está sendo infiltrado. Eles querem fazer você desconfiar das pessoas o tempo todo. Timel pro 101. E sim, com a Intel Pro 101, você tem que levar as pessoas a olharem nosso trabalho, sabe? Olhar o que estou fazendo no Clube do Livro, quais livros estamos lendo, o fato de que estou falando sobre a Cabala, nosso próximo livro que está por vir. Eu disse, essas coisas abordar de frente e fazer isso sem condenar pessoas que estejam nessa situação há tempo. E muitos deles foram eu. É importante que as pessoas pensem por si mesmas. Assim como eles, você sabe, ninguém deveria confiar no que eu digo. Como você deveria. Cada um deve pensar por si mesmo e olhar para a fonte que apresento e pensar criticamente, certo? E você nunca deve colocar alguém em uma tela em um pedestal. Porque mesmo que eu seja controlado pelo Qatar, talvez eu seja apenas burro e entenda errado. Tudo o que há entre esses dois extremos, certo? E então, a questão sobre o COINTEL Pro é que ele é muito eficaz porque funciona. Não tem como quando você começa a costurar divisão. Então isso começou com o movimento dos Panteras Negras e a era dos direitos civis dos anos 60. E quando você começa a semear a divisão entre as fileiras e jogar lama em todo mundo, não há outra resposta a não ser suspeitar de todos. Mas na era digital, você não precisa realmente confiar em ninguém. Você pode simplesmente confiar nas informações. Você pode simplesmente confiar em si mesmo. Pesquise e sim, faça a sua própria pesquisa. E não confie em ninguém, certo? E então as pessoas se expõem quando começam a promover uma narrativa. Você pode pensar, isso é meio estranho. E talvez estejam errados, serão corrigidos e aprenderão. Ou talvez sejam James Lindsay. Estou brincando, James. Estou brincando. Não estou brincando. Mas eu vou dizer isto. Acho que devemos ser muito desconfiados de pessoas que estão promovendo a narrativa do Qatar, porque literalmente não somos financiados pelo Qatar e todos eles estão promovendo essa narrativa. Então eu marco todas essas pessoas na minha mente, tipo, ok, você definitivamente é um showká. Porque você não pode simplesmente dizer algo sem absolutamente nenhuma evidência. Você não pode simplesmente dizer, essa pessoa acha ruim matar GDs e crianças, então ela é financiada pelo Qatar. Isso é insano e louco, feito para semear desconfiança. Não confio nessas pessoas nem um pouco. Quero dizer, Aprendi muito com isso porque E quando eu era menos cuidadoso com as acusações que fazia no começo da minha trajetória aqui, e por ter essas acusações jogadas contra mim e saber muito claramente que não são verdadeiras, isso. Mas então eu percebi, tipo, você deve ter muito cuidado quando faz acusações a alguém sem provas, porque você mina toda a sua credibilidade. Quando você faz isso e não tem provas, você está apenas se arriscando muito. Pronto para se afogar. Sim, por uma razão. Absolutamente. Sim. bem, vou responder aos comentários das pessoas, sei que elas têm muitos deles. Primeiro, quero passar para alguns dos nossos patrocinadores, Tax Network USA. Já falei sobre eles. O dia do imposto pode ter passado, mas para milhões de americanos, o problema está apenas começando. Se perdeu o prazo de 15 de abril, deve impostos atrasados, o IRS vai intensificar os esforços de cobrança. Cada dia que você espera só piora as coisas. Com mais de 5 mil novos ônus fiscais registrados diariamente e ferramentas como apreensão de propriedades, bloqueio de contas bancárias e penhora de salários, o IRS está aplicando uma pressão que não víamos há anos. Há um aumento na fiscalização administrativa, o que significa que as cobranças estão acontecendo rapidamente. A boa notícia, ainda há tempo para a Tax Network USA te ajudar. Se você é autônomo ou dono de empresa, não importa. Mesmo que sua contabilidade esteja uma bagunça, a Tax Network USA é especializada em organizar o caos financeiro e resolver rapidamente. Mesmo após o prazo final, não é tarde. Você pode retomar o controle. Sua consulta é totalmente gratuita e agir agora faz a diferença. Mas pare as multas, cartas ameaçadoras e bloqueios surpresa antes que eles piorem. Então, basta ligar para um 800-958-1000 ou acessar tenusa.com. Candace, você pode ter perdido o prazo de 15 de abril, mas ainda não ficou sem opções. Deixe a Tax Network USA ajudar antes que o IRS tome a próxima medida. Ligue para um 800-958-1000 ou acesse tenusa.com. Candace, além disso, a inflação americana está corroendo tudo. Combustível, supermercado, consertos em casa. Se você é proprietário de um imóvel, provavelmente já pensou: devo ligar para American Financing para refinanciar e quitar essa dívida do cartão de crédito? Provavelmente ficou em dúvida por causa daquela taxa de hipoteca baixa que está aproveitando. Bem, essa taxa baixa não está te salvando se afogando em juros de cartão de crédito de 25% ou mais. Essa é a matemática que ninguém quer encarar, mas isso te custa milhares. A verdade, se você paga apenas o mínimo, essa dívida te acompanhará por anos. É por isso que as pessoas ligam para American Financing, economizam, em média, $800 por mês ao usar o próprio patrimônio para se livrar das dívidas do cartão de crédito. Você deve isso à sua família. Veja o que é possível. Não há taxas antecipadas nem pressão. Não custa nada descobrir quanto você pode economizar todo mês.
E se você começar hoje, talvez consiga adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então, ligue para American Financing hoje mesmo, 8007-951-210. Novamente, é 8007-951-210, ou acesse americanfinancing.net Owens. Isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Skyler, você tem aquele clipe, aliás, que eu adoro, do Tim Dillon, onde vão ter placas sobre o Catar? Porque isso precisa ser reproduzido. Sim, coloque aí enquanto começamos com alguns desses comentários. Temos 40 mil pessoas assistindo ao vivo. Olá, pessoal. Adoramos ter vocês aqui. Certo, o que eu tenho de comentários? Antes de mais nada, quero lembrar vocês, a entrevista com o Harvey, se você ainda não assistiu, agora está disponível em pay-per-view no nosso site. Então, eu sei que algumas pessoas disseram, eu não posso pagar para me inscrever totalmente no clube da Candace Owens. Bem, decidimos disponibilizar essa entrevista em pay-per-view. Agora você pode assistir por apenas $4,99. Acesse candaceownonce.com. É uma loucura. É realmente uma loucura. Isso causou um grande alvoroço e fiquei realmente honrado em poder ter essa conversa e ver o fim do movimento #meu. Certo, essa pessoa aqui, Jania, escreve que está observando Diddy desde que Jonathan Odd deu aquela entrevista. Cassie foi o canal para pegá-lo. O que isso significa? Ah, na verdade é uma armação que eles estavam prontos para libertá-lo o tempo todo. Como diz a teoria. Jonathan ficou tipo, ele chamou muita atenção. Isso vai ser um problema. Temos que encontrar uma maneira de soltá-lo. Então eles usam Cassie para libertá-lo. Interessante. E você Sabe, eu concordo com a ideia de que Diddy foi intencionalmente solto. Estou aberto a ouvir a ideia de que isso foi, de certa forma, calculado para tentar fazer com que ele saísse. Mas a questão é, se o que Little Rod diz é verdade, e ele, sem o conhecimento dos executivos da Universal, supostamente estava filmando-os em situações comprometedoras, ele insinuou fortemente que tinha Lucian Grange gravado porque ele não sabia que Diddy tinha algumas câmeras no quarto quando eles entraram e fizeram o que quer que tenham feito, tudo isso supostamente. Eles não ficariam um pouco receosos com o julgamento espetacular de Diddy. Vamos levá-lo para Cuba para viver com Tupac pelo resto da vida. Supondo ele esteja vivo. Alegadamente. Minha teoria. Isto é apenas uma teoria, só por diversão, certo? O processo do Little Rod parece diferente, certo? O processo de Cassie parece ser exatamente o que deveria ser. Interessante, certo? E todo o julgamento é sobre o processo de Cassie, não sobre pequenas varas. E eles estão ignorando o processo do pequeno Rod basicamente de todas as maneiras possíveis. Eu me pergunto, só por curiosidade, se Lil Rod não acidentalmente entrou com uma ação judicial por vontade própria, atrapalhando o plano deles e bagunçando tudo um pouco. Eu penso, Ele fez isso porque é ele quem está escondido. exatamente. E Cassie, ele tá andando por aí, tipo, Cass... De alguma forma, é a mulher que, tipo, foi tão abusada e tão espancada, e mesmo assim consegue reunir coragem pra vir a público e abrir esse processo. E aí eles não resolvem isso imediatamente. Tipo, é simplesmente estranho. É estranho. E aí todo o julgamento é baseado no processo dela e tudo gira em torno do processo dela, mesmo assim. Sendo que o outro claramente tem mais características de rico. E eles estão cobrando por rico. E é estranho que a investigação da Rico não envolva nenhuma das coisas mais obscenas da Rico. Então eu me pergunto se Lil Rod não é um problema. Não acredito que você está apenas fazendo perguntas. Sim, Isso é loucura. É bem antissemita fazer perguntas. Como aprendi que em nenhum momento eu estou usando meu... camisas Epstein. Sim, esse será o próximo copo mais forte que venderemos. É só dizer que estou apenas fazendo perguntas. Temos que deixar isso de lado. Ok. Antes de mais nada, preciso mostrar a vocês este vídeo do Tim Dillon. Esse é meu humor permanente para 2025. Haverá sinais de quando e se eu e Ian Carroll seremos financiados pelo Qatar. Haverá sinais. Ouça Tim Dillon explicar isso. O eu não tinha áudio. Sem problemas. Vamos tentar isso de novo em um segundo. Natalie Wrights realmente gostou de ver vocês discutindo sua lógica sobre a Cassie e se você a vê de uma forma mais positiva ou não. É divertido ver o vai e vem de opiniões e depois ambos concordarem. Eu só não sabia como me sentia em relação a isso. E às vezes você meio que precisa conversar com outra pessoa para conseguir entender. E eu estava pensando nas outras vítimas e em como elas se sentiriam ao ver ela sendo retratada como uma heroína, mesmo tendo feito algumas coisas ruins. Mas aí eu pensei, ela é tão jovem e estava sob efeito de drogas e... pense e conversa enquanto ainda pode. Acho tão irritante quando as pessoas fingem saber de tudo e dizem, esse é o vilão, esse é o mocinho. As coisas tendem a ser um pouco mais complexas do que isso. Então eu acho que... Essa é uma das coisas mais legais dessa indústria também, é que você está cercado de pessoas que assistem esse tipo de coisa, pessoas que fazem esse tipo de trabalho.
São pessoas que pensam cuidadosamente. É tão divertido ter conversas sobre coisas que você ainda não se decidiu, porque você vai receber uma resposta inteligente de alguém que fez toda essa pesquisa, mas tem uma opinião diferente da minha. Acho que podcasts são legais, porque você pode aprender com várias pessoas. Sem ser tão autoritário. Tipo, a perspectiva com a qual você deve concordar na sua casa, porque sabemos de tudo e somos especialistas em quem deve confiar. Ok, ele disse que tem o clipe Team Diane pronto. Não sei se posso confiar em você, Skyler, mas vá em frente e toque o vídeo. A imprensa acabou de publicar um artigo dizendo que o Catar comprou a América. Se isso fosse verdade, haveria sinais. Isso é completamente falso. Eu não fui comprado. Eu pareço um homem que foi comprado pelo Catar? Dance pra mim. E claro, mas eu sou o vilão e qualquer um que me acusou de realmente receber dinheiro ou de me tornar algum tipo de emiradense ou catariano, eu sou absolutamente a mesma pessoa de sempre. Sempre fui. Acontece que eu gosto de ouro. Processe-me, processe-me. Literalmente me processe. Estou apenas imaginando a conversa do tipo: Ei, eu quero comprar essa roupa, ok? Eu quero essa roupa, certo? Eu sei. Você consegue imaginar trabalhar para ele? Isso é ótimo. Eu adoro isso. Haverá sinais. Teremos tigres vivos e posso garantir que estou financiado. Processe-me. Eu gosto de ouro. Processe-me. Eu gosto de ouro. É ridículo. Essas pessoas deveriam ser motivo de riso. E Barry Weiss escreve como o Catar comprou a América. Não precisa de prova. Simplesmente nenhuma prova. Todo mundo que discorda de mim é financiado pelo Catar. Ok. Abigail Boa escreve: Tel Vogue começou sem saber nada, ouviu os dois lados e fez uma escolha. Eu comecei dizendo que não sei o suficiente para ter uma opinião. Quando você tiver informações suficientes, a opção estará clara. A intenção sempre foi genocídio. Sim, a intenção sempre foi genocídio. Sim, por isso eles apoiaram o Hamas. É por isso que eles retiraram forças da fronteira com antecedência e ignoraram os relatórios que diziam que o Hamas estava se preparando para uma grande ofensiva. Tudo aponta para uma coisa. E veja, agora eles estão tentando porque perderam o fio da meada aqui na América em termos de apoio a Israel. E eu acho que temos aquele tweet do Glenn Greenwald que foi... Ele retweetou alguém falando sobre essa queda no apoio a Israel nos Estados Unidos. É por isso que agora estão pressionando por leis de discurso. Eles estão tentando fabricar apoio, o que é insano. E claro que isso vai sair pela culatra. Glenn Greenwald tweetou que o colapso no apoio a Israel entre os americanos é substancial e acentuado. 50% dos republicanos com menos de 50 anos têm uma visão desfavorável de Israel, assim como 53% dos americanos no geral. O único grupo pró-Israel que restou são os republicanos mais velhos. Isso está acontecendo globalmente e não vai ser reparado. E o que eles estão fazendo para tentar consertar isso? Tentando o quê? Usar esses dois diplomatas que foram baleados e exigir mais censura no YouTube? Eles estão culpando o Hassan Piker, eu acho. Você tem o clipe, Skyler. Você pegou, aliás. A ADL imediatamente se aproveita disso. Gamer perigoso. Esse gamer perigoso de alguma forma é o culpado. Ele não estava lá. Você tem. Vamos tocar aquele clipe do quê? Este é o CEO da ADL, chefe do ADL. Sim, Jonathan. Verdable. Qualquer que seja. Ele é muito nojento. Ouça. Pessoas que falam preconceito não devem ser colocadas em plataformas. É inacreditável, Uau. Sim, Jess, a autoconsciência está aí. mas isso é desesperador. E não se esqueça que ele foi pego no microfone exigindo que os TikTokers... Temos um problema geracional. Precisamos controlar o TikTok. E eles realmente conseguiram controlar o TikTok. Você não pode falar mal do governo israelense no TikTok. Aqui estamos nós, e agora aqui estamos. Então, basicamente, ele está dizendo que precisamos de ainda mais censura e acha que isso vai funcionar. Os jovens vão segui-los. E é por isso que eu digo que cabe às pessoas garantir que seus filhos como vocês estejam... Agora temos a geração jovem dizendo a verdade e estando ciente disso. Certifique-se de que seus filhos, quando crescerem, estejam cientes disso. De como a guerra de informação é manipulada, que eles estejam cientes da ADL dizendo que precisamos controlar a internet. Notei mudanças no X desde que o Elon fez uma visita à Polônia e, de repente, o X está cheio de contas falsas óbvias, como falamos antes. Estou muito cansado disso e não acho que é assim que eles vão vencer. Acho que temos Deus do nosso lado, temos o coração do nosso lado e temos a verdade do nosso lado. E não vejo como mentiras, manipulação e apelos à censura possam vencer no final.
Não, na internet aberta, esse é o aspecto assustador. Na internet aberta, a censura simplesmente se revela. E não há. Não há resposta de censura. Isso não funciona. E acho que eles estão aprendendo isso em tempo real. E, e eu fico meio preocupado porque é preciso aplicar censura total. Você tem que desligar as coisas. Você tem que fazer algo muito mais extremo para fazer a censura funcionar ou ter algum tipo de calamidade séria, como um grande ataque ou uma grande tragédia. Como o dia 7 de outubro reuniu muitas pessoas de uma só vez, em torno de muitas coisas. Quero dizer, em torno de uma tragédia, mas também de uma tragédia disfarçada de outras mentiras. E por isso me preocupo que isso seja o único caminho para o campo do bebê Netanyahu para manter a narrativa. Querem um grande evento porque sabem que quando há caos e emoção, é possível tomar muito poder. E eu acho que é disso que eles precisam, porque quando as pessoas não têm isso e conseguem pensar racionalmente, fica muito claro que algo muito errado está acontecendo em Gaza. Skyler, o que você disse para mim no meu ouvido? Ah, pessoal, estamos em alerta bebê aqui, então vamos ter que encerrar o programa porque eu preciso ir alimentar meu filho. Então, se você quiser continuar daqui, Ian, pode encerrar o programa com este último ponto. Na verdade, esse é um comentário final perfeito. Divine No Council escreve: Parabéns para você e sua família, Senhora Candace. Ei, se você quiser seguir uma pista para uma prova concreta sobre a teoria do tráfico de drogas no hip hop, pesquise sobre a morte do Juice WRLD. Amo vocês rezando, inspirado por você, Ian. Alguma consideração final antes de eu ir alimentar o bebê? Não, vou dar uma olhada na morte do Juicy Rodea. Ok, comentário sólido. Pessoal, muito obrigada por participarem. Estarei de licença maternidade pelas próximas 2 semanas. O Ian vai continuar comandando o programa. Espero que tenhamos esclarecido tudo sobre Kabbalah Gates e que ele tem feito um trabalho incrível. Vocês realmente gostaram muito dele, então estamos basicamente respondendo a bots e pessoas que talvez tenham se confundido e achado que havia algo legítimo ali. Mas agradeço muito por vocês me permitirem aproveitar esse tempo com minha família. Vejo vocês em 2 semanas.